O país está passando por um momento de muitos casos de virose. Crianças e idosos estão aí sendo detectados com o vírus. E nós procuramos a doutora Letícia Moraes para falar a respeito dessa situação e passar também orientações para a população cuidar da sua saúde. Os quadros de vírus, no geral, eles geralmente acontecem nessa época que é bem úmida do ano, uma época que também é bem quente. A transmissão geralmente é de pessoa para pessoa, por isso que transmite muito em creches também, por isso que as crianças são muito acometidas, né? Então a gente está tendo aí um quadro repetitivo de síndrome gripal e de gastroenterite, que seria essa diarreia e o vômito, né? Geralmente, quando a gente está testando para influenza, está vindo positivo, né, que seria o vírus da própria vacina que a gente tem dado, e é ela que está tendo essa causa aí geralmente. A gente tem o costume, às vezes, de falar que é uma virose, porque tudo que origina e tudo que é causado por vírus não deixa de ser uma virose. Só que às vezes a gente conhece qual que é o agente etiológico, no caso da dengue ou no caso da influenza, e às vezes a gente não consegue, não precisa pesquisar porque o tratamento não muda, né? Então a gente denomina às vezes virose esses quadros aí, mas atualmente está dando bastante a dengue, né, que deu até uma diminuidinha, mas muito mesmo a influenza, que está assim, repetitivos casos em diversos lugares, nas creches, várias pessoas, assim, de uns 20 ou 30 pacientes que a gente atende por dia aqui no PSF, mais de, assim, 80% são quadros gripais, então tá bem comum mesmo aqui na nossa realidade. Doutor, e quais são as recomendações para esse período e também para essa doença que está aí surgindo? Crianças que vão para a creche, que têm sintomas, né? O ideal é procurar uma unidade de saúde ou procurar sua agente de saúde também para marcar uma consulta, porque como a transmissão é de pessoa para pessoa, o ideal é que a criança não vá na creche, né? Nesse tempo aí para não transmitir. Higienização das mãos, bastante hidratação, repouso, evitar automedicação. Por exemplo, uso de antibiótico, as pessoas às vezes falam, eu tô ali com uma dor de garganta, eu tô com uma tosse muito forte, já tem o hábito de usar antibiótico, não é o correto, tá? Geralmente a gente precisa fazer uma investigação para a gente tratar direitinho. Existem sim alguns quadros de pneumonia entre essas pessoas, existem sim alguns quadros de infecção bacteriana, mas são a minoria, tá? Então, assim, o que a gente faz nos casos de vírus é o que a gente chama de sintomáticos, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai amenizar os sintomas da pessoa. A criança tá com tosse, vamos dar um remedinho ali para amenizar a tosse. Tá com febre, vamos dar um antitérmico. A febre também assusta um pouco os pais, né? A gente tem que falar que é, infelizmente, um sintoma comum, mas a gente tem que controlar. Então, assim, evitar automedicação, higienizar bem a mãozinha das crianças, hidratar bastante. A pessoa que está com esse quadro de gripe, evitar ir em multidões, evitar ir em lugares com muita gente, para evitar essa transmissão também, né? Doutor, em relação à vacinação, como que está? Qual que é a recomendação? Como que está sendo a procura? A vacinação para a influenza, que é esse vírus que está dando muito, né, atualmente, ela é muito importante. A gente ainda está no grupo prioritário ali, né, geralmente idosos, gestantes, crianças, que são os mais acometidos, que têm os sintomas um pouco mais sérios. E aí, logo mais, provavelmente, vai abrir para toda a população. Então, se você tem um idoso em casa, uma criança que ainda não foi vacinada, agora é o ideal, tá, gente? A imunidade contra esse tipo de vírus é muito importante e evita aí a gravidade dos sintomas. Então, qualquer posto de saúde tem a vacina, é só você procurar com o seu cartão SUS ou com o seu documento pessoal para fazer a vacinação.